Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. Encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, dizendo assim, o título dessa leitura diz, a Sunamita e o seu filho. É bastante conhecida essa leitura nos círculos de oração, então, nós costumamos ouvir bastante essa leitura, esse texto, essa história. Glória a Jesus. E estamos aqui diante outra vez desse texto, dessa leitura, onde narra de início, já no versículo 8, narra a história. Diz, sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Veja bem as características da história. Muitas das vezes não cita muita coisa, essa daqui já vem trazendo um histórico desse texto. E diz a mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E ela vai ali, então, e tem uma conversa com seu esposo. Ela chega mais junto e diz, o que você acha? Vamos fazer aqui um pequeno quarto nessa casa. A Bíblia já adiantou aqui para nós que ela era uma mulher rica. Então não teve muito problema para ela ter esta ideia. Acredito que desde da segunda ou terceira vez, porque aí já tinha bastante tempo que esse homem passava. E ele sempre parava ali na casa daquela mulher e ela o observava. E ela diz ao seu marido, tem observado que este homem que passa por aqui não é qualquer pessoa, não. É alguém compromissado. É alguém que tem um compromisso direto com Deus, porque senão ele não usaria este caminho, esta trajetória, para sempre estar se dirigindo a este lugar. Aí deixa eu dizer para você que tem um compromisso de vir para o trabalho, de vir para a igreja. Muitas das vezes você passa e alguém observa. E diz assim, eu observo que este homem, ele tem um compromisso. Ele sempre vai a esta igreja que ele congrega. Talvez a pessoa não saiba, mas vê você passar, vê aquele homem passando, vê aquela mulher passando e diz assim, este povo, eles têm um compromisso ali onde eles congregam. Eles passam sempre neste mesmo horário. Eles passam sempre na mesma direção. Eles têm sempre uma Bíblia na mão, então esse povo, eles têm um compromisso aonde eles estão fazendo esse trabalho. E é o que essa mulher fez. Eu acredito que ela não perguntou muita coisa acerca dele, mas ela identificou que ele era um homem de Deus. Que ele era uma pessoa compromissada. Então ela conversa com seu marido aí e fala assim, façamos, pois, um pequeno quarto, junto ao muro. Ou seja, isso um pouco já afastado da área construída da casa dela. Era dentro do seu terreno, mas não dentro próprio da sua casa, não é? Da sua área construída de morada. Ela diz, vamos fazer uma casa junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e também um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós,
para ali se retirará. Sucedeu um dia, e assim acontecia, quando aquele homem chegava, em vez dele ficar um pouco ali em um local da casa, um pouco ali do lado de fora, um pouco ali meditando em algum lugar, um pouco em outro canto, porque quem procura conversar com Deus, ele procura sempre um lugarzinho lá, um pouquinho afastado. Ele não quer estar lendo a Bíblia no meio da rua. Ele não quer estar com muita conversa, porque vai tomar muito tempo. E aquele homem, ele era um profeta. O profeta, ele gosta de estar lá no canto dele. Ele gosta de estar lá porque uma hora ou outra Deus vai ter um encontro com ele. Deus vai dar a palavra para ele. Deus vai direcionar para ele o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que dizer para aquele povo naquele dia. Então, quando aquele homem chegava, ele já tinha agora o seu local. Ele já tinha agora ali um quarto propriamente para ele. Ele já tinha ali uma mesa. Agora ele já podia botar, eu acredito assim, o seu livro, a sua Bíblia. Não tinha Bíblia, mas tinha ali os papéis. Tinha ali o rolo, tinha ali o que tinha na época. E ele agora já tinha como se acomodar melhor. Ele se dirigia para lá. Agora já tinha uma cadeira para ele próprio se debruçar e ficar o tempo que ele quisesse ficar, sem ser inspecionado por ninguém. E ele fica ali. Aí diz, e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera, dize-me, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? Bom, até aqui, o desejo da mulher era realmente servir. O desejo dela aqui, nós compreendemos pela palavra de resposta para o profeta, que ela fez sem nenhuma intenção de receber alguma coisa em troca. Então, quando ele chega lá dentro do seu quarto, a gente vê aqui, a Bíblia diz para nós, que aquele homem se deita na cama. Que cama? A cama que foi doada por aquela mulher. Ele agora começa a raciocinar e diz, antes eu chegava aqui, eu passava um dia ou eu passava algumas horas, eu não tinha uma cama para deitar, mas agora eu tenho uma cama para deitar. E proporcionado por esta mulher, tenho uma mesa para me acomodar, proporcionado por esta mulher. Tenho aqui a lamparina suficiente para que, se for à noite, eu possa ter luz para clarear o local onde eu estou e ainda ficar à vontade. Mas agora, o que eu posso então fazer por ela? Ele imagina, e quando ele imagina, ele manda chamar a mulher, para a mulher dizer qual é a sua necessidade. Quando ele pergunta para a mulher qual é a necessidade dela, ela responde de imediato, ela não fica assim pensando, sabe, eu tenho isso, mas não tenho isso. Não, ela responde de imediato. Ela diz, olha, eu vivo no meio do meu povo, não me falta nada. E ela se retira e vai embora, vai para os seus aposentos. Então, o homem de Deus conversa com Geazi, conversa com o seu moço, e ele lhe diz, chama essa sunamita. Aí ele chama,
E ela diz, eu habito no meio do meu povo. Não tenho de que me reclamar. Eu vivo porque ele diz assim, o que eu posso falar por você ao rei? Então ela diz, eu habito no meio do meu povo. Se eu quisesse alguma coisa, eu diretamente poderia falar com o rei. E ele diz, o que eu posso fazer por você? Se eu posso falar com você, com o exército? Aí ela responde diretamente, eu habito no meio do meu povo. Se eu tiver necessidade de alguma coisa, eu mesmo tenho intimidade, ou eu mesmo tenho autoridade para chegar aonde está o rei, ou para chegar aonde está o exército e pedir alguma coisa para minha proteção ou para minha guarnição. Ela já responde uma resposta fechada. Ela diz, eu habito no meio do meu povo. Eu tenho intimidade com o meu povo. O que eu quiser, eu posso conversar com o meu povo. E ela diz assim, vai embora. Mas ele não se conforma, sabe por quê? Porque Deus, ele conhece o que está dentro do nosso coração. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que você que está nos assistindo nesta tarde serve, Ele sabe qual é a necessidade que você tem nesta tarde, ainda que você esteja calada, ainda que você esteja calado, ainda que você esteja guardando só para você, ainda que você já buscou tanto tempo e se cansou e não chegou, mas Deus, Ele sabe que essa necessidade está guardada lá dentro do teu coração. O nosso Deus, Ele não tem memória curta. Ele sabe o que foi que tu pediu há tanto tempo atrás. E Ele sabe qual é a necessidade. Aí Ele dissera, eis que tu nos tem tratado com tanto amor, com tanto carinho. E o que é que eu preciso fazer por você? E ela responde que ela tem de tudo, e no começo do texto já diz que é uma mulher rica. Então disse ele, que se há de fazer por ela? Porque ela responde assim e vai embora. E Geazi diz, ora, então ela responde que não precisa de nada. Glória a Jesus. E ele diz assim, olha, eu notei. Obrigada, irmã. Geazi diz, olha, eu percebi dentro dessa casa que não tem criança. Ela não tem filhos. Ela não tem filhos. Seu marido é velho. Olha o que ele diz. Agora o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama de novo, chamem ela. E chamou ele. E ela se pôs à porta outra vez. E ele disse. Aí ele agora não pergunta mais nada, não. Ele diz assim, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela achou difícil. Ela disse como? Eu acredito que ela respondeu de uma forma também fechando, para que ele entendesse que ela não tinha mais essa atividade na vida dela. Ela não tinha mais essa atividade. Como iria chegar esse filho com este homem, com este marido nessa idade ao qual, com certeza, ela não exercia a atividade com ele. O marido era velho. E ela diz assim, homem de Deus, não minta para a tua serva. Não mintas. Aí ele diz, a este tempo, ao tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não. Ela diz, não.
meu senhor. Aí o tempo passa. E no versículo 17, a mulher concebeu. E deu à luz um filho. No tal tempo determinado. Segundo o tempo da vida. Que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os empregados, e acontece um imprevisto. Que imprevisto? Aquele imprevisto que ninguém quer que aconteça, principalmente com o seu filho, principalmente com aquele parente, com aquela pessoa tão querida da sua família. Olha, a mulher tinha somente um. A mulher só tinha um filho. Esse filho já foi uma dádiva de Deus na velhice do seu marido. Porque naquele tempo, o homem casava, aí muitas mulheres morriam de parto, o homem ficava vivo, casava de novo, a moça já era mais jovem, daqui a pouco a mulher morria, o homem casava várias vezes, e essa mulher, ela não era velha, essa mulher ainda era uma idade jovem, só que o marido era velho. E aí o menino nasce, mas acontece um imprevisto com o menino. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a nossa necessidade que Deus contempla dentro de nós. Deus, Ele contemplou a necessidade que tinha dentro daquela mulher. A mulher tinha, sim, necessidade de ser mãe. Ela achava que tinha tudo, mas ela não quis mais dizer, olha, eu sempre tive muita vontade de ter um filho. Não, ela não disse. Eu sempre quis ser mãe, mas eu me casei com um senhor de idade já, e aí nunca aconteceu. Não, ela não disse. Sabe quem é que contempla a minha e a tua necessidade? É Deus. Ainda que você não queira expressar isso para Deus, ainda que você tenha vergonha de contar para alguém realmente qual é a realidade da tua vida hoje, mas eu quero te dizer que não precisa você contar a tua necessidade ao fio, ao ponto a ponto, porque Ele sabe o tempo determinado que você vai glorificar o nome dEle com aquilo que Ele vai te dar, com aquela necessidade que está havendo dentro do teu coração, porque para Deus visitar com um milagre desse tamanho, Ele sabia que o nome dEle ia ser glorificado. Deus, Ele não faz coisa à toa, não faz coisa fora do tempo e nem faz coisa de menino, Damiana. Quando Ele chega para você, é porque Ele sabe que aquilo que Ele já projetou para a tua vida, tu vai glorificar o nome dEle, irmã Cristina, com aquilo que Ele sabe que você precisa para glorificar o nome dEle. E muitas das vezes você pensa que nem precisa mais. Você diz, não, já passou. Eu acho que agora não mais. Acho que agora não mais. Passou o tempo. Olha, vai para o espelho, né? Aí, passou o tempo. Essa mulher, ela disse isso em outras palavras. Muitas das vezes nós queremos ludibriar a situação e falamos em outras palavras. Mas deixa eu dizer para você, se você falar grego, aramaico, se você falar hebraico, se você falar português, a língua que você falar, o nosso Deus vai entender. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que fez a tua estrutura e a minha estrutura desse jeito. E alguém pode até olhar assim e dizer, ó, irmão Jacina, a sua estrutura é tão fraquinha. E eu não tenho argumento realmente para contrariar. Né, irmã Cristina? Se alguém for, irmã Jacina, a sua estrutura é tão fraquinha.
E eu não tenho argumento para contrariar. Porque eu não sou essas fortalezas, né? Eu não sou essas fortalezas. Glória a Jesus. É a misericórdia de Deus que conhece a nossa estrutura e Ele chega na hora certa para fazer o que é certo, para dizer o que eu preciso ouvir, para dizer o que você precisa ouvir, ou para entrar na nossa necessidade, para o nome dEle sair glorificado. É somente para isso. Essa mulher, com outras palavras, ela quis dizer: meu Senhor, olhe bem para o meu marido. Ela não disse nada, mas a expressão da palavra dela, ela dizia assim: ó meu Senhor, não mintas para a tua serva, não mintas para mim. Ela sabia o que estava dizendo aquela mulher. Ela sabia que ela não tinha uma vida sexual ativa mais, por causa da idade do esposo dela. Ela sabia o que estava dizendo, irmã Jaqueline. E ela olha assim, ela diz: sei que é um homem de Deus. Bem sei que é um homem de Deus. Mas um filho. Mas um filho. Ela achou que era difícil demais. E quantas vezes eu e você temos aquele problema lá enganchado, aquele negócio lá que a gente já orou, já jejuou, já pediu oração na igreja, a gente já fez jejum, a gente já fez o propósito que tinha de fazer, já conversou e não aconteceu. E não aconteceu. E essa mulher, quem sabe quando ela casou, né, tinha tudo certinho e ela esperou o filho, mas não veio. Mas o marido foi envelhecendo, foi passando o tempo, e agora ela já não espera mais esse filho, porque ela já não tem mais como esperar esse filho. O consciente da gente, ele gira, ele vai rápido em algum lugar, ele busca sempre alguma coisa. E deixa eu dizer para você, sendo o consciente no sentido só de ser humano terreno, ele só quer dizer que não dá mais para fazer alguma coisa. Ele só diz para nós que nós não temos mais capacidade alguma, que o tempo passou. A nossa capacidade só de ser humano vindo aqui do terreno, ele só diz para nós que agora não tem mais jeito. Ele só diz para nós que se Deus quisesse fazer, já teria feito, porque a gente já apresentou várias vezes. É isso que o consciente terreno, ele diz para mim e diz para você. Que consciente, irmão? O nosso próprio consciente, ele diz isso. Não é nem o inimigo. O inimigo diz pior, né? O inimigo diz pior. Mas o nosso consciente, muitas das vezes, ele puxa para cá. Ele puxa para onde esta mulher puxou o consciente dela. O consciente dela foi logo em cima e disse assim: não mintas a tua serva. E o consciente dela dizia: como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou ter um filho? Poderia até ter pensado alguma outra coisa mais estranha, que eu nem vou dizer, né? Não vou dizer não. Mas o consciente humano, irmão, vai rápido, é muito rápido. E ele disse: olha, no tempo determinado, o tempo da vida, o tempo determinado, tu terás o filho. E naquela hora, Deus já estava visitando o profeta para saber a necessidade dela. Mesmo que ela questionasse o que ela quisesse questionar, o profeta já profetizou, porque Deus mostrou onde era que estava a necessidade. Aí ela disse: neste tempo, ele afirma, ele não diz agora assim: olha, eu vou orar, eu vou orar, vou pedir o meu moço também para orar comigo, porque percebemos que vocês não têm filhos e vamos orar para Deus lhe dar um filho. Não. Não foi por aí.
Ele disse: no tempo determinado da vida, abraçarás um filho. Foi a palavra que determinou. A palavra de quem? Do profeta Eliseu. A gente vê que Deus, aqui não tem aqui Deus conversando com o profeta. Tanto é que ele não sabia qual era a necessidade maior que a mulher tinha. De princípio, ele não tinha. Ele manda chamar a mulher para perguntar à mulher o que é que a mulher precisa. Se precisa aqui de alguma intervenção da parte dele, com alguma pessoa de autoridade da cidade. Olha, você quer que eu fale ao rei sobre você alguma coisa? Tem alguma coisa que você precisa? Ou com o exército da cidade? Então Deus não tinha dito nada para ele. Deus não disse nada para ele. Mas quando ele percebeu ali, aí manda chamar: ô mulher, o que é que tu quer? Tu quer que eu interceda sobre, com o rei, com o exército da cidade? Ela disse: não, eu vivo no meio, eu habito no meio do meu povo. Eu tenho comunhão com o meu povo, eu tenho intimidade com o povo. O que eu quiser eu falo com o rei. Em outras palavras, não está escrito assim. Mas ela não aceitou e simplesmente sai da presença dele. Mas ele fica inquieto. Sabe por quê? Porque o profeta, na hora de profetizar, aleluia, aquilo que Deus quer, quando chega a hora determinada, Deus vai usar o profeta, vai inquietar o profeta vai falar e Deus vai cumprir aquilo que ele está incentivando o profeta para falar. É desse jeito. E a mulher chega, diz que não tem nada. Ele chama de novo. Quando ele profetiza, a mulher não acredita. Mas aí o tempo passa. Chega o tempo determinado da vida. E aí está lá a mulher com o filho no braço. Está lá a mulher com o filho. Agora está alegre. Agora está feliz. Agora é tempo de gratidão, é tempo de sorriso. E quantas vezes acontece na nossa vida a hora que a gente já pediu, a hora que a gente achou que já passou. O homem estava tão de avançada idade que realmente quando o menino adoece, ele manda os empregados dizer: olha, leva para a mãe. Não sei mais o que fazer, não sei o que fazer, o menino está com dor de cabeça. E eu não sei, mas a mãe dele leva para a mãe. Aí a mãe lembra e diz: o profeta que profetizou, o homem de Deus que anda aqui na minha casa. E ela se arruma toda e o marido diz: vai fazer o quê? Tu vai sair para onde? Não é tempo de lua nova, não é tempo de festa, porque realmente no meio dos hebreus, na época havia isso, os tempos festivos, e ainda hoje existe. Não existem as festas bíblicas e que eles cumprem até o dia de hoje. E aquele homem disse: não é festa, não é lua nova, porque tu vai sair? Ela disse somente assim: eu volto logo. Ela disse: eu volto logo. E quando ela sai, que chega lá onde está o moço, então chega aqui agora o profeta e quer fazer também o intermediário entre ele e Geazi. Não dá certo fazer o intermediário, irmã Jaqueline. Não dá certo. Não dá certo fazer o meio intermediário, é complicado. O meio intermediário é coisa do homem. É só coisa do homem. Não dá certo. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu pedi para a irmã Damiana fazer aquilo que eu sei que ela não tem como realizar. Não, mas eu vou querer que a irmã realize a todo custo aquilo que eu sou quem realizo. Eu quero que a irmã Damiana faça isso aqui. E ela vai dizer:
eu não sei como é que faz isso aí, irmã. Eu vou dizer, e eu não faço? E por que você não faz? Por que um profeta, naquela hora, ele teve essa ideia de mandar o moço para resolver um problema desse tamanho? Primeiro ele manda lá e diz assim, olha, vai lá, hoje que a mulher é a sunamita, é aquela mulher que acolhe a gente em casa. É aquela mulher que deu guarida a gente. Vai ao encontro dela e pergunta logo para ela se está tudo bem com ela. Pergunta para ela também se está tudo bem com o marido, com o filho, logo pergunta tudo. Então Geazi vai ao encontro da mulher quando chega lá. Ô mulher, está tudo bem? Ela diz, tá, tudo bem. Pode até ter dado um sorriso, eu não sei. Mas imaginação minha, não está aqui escrito. Está tudo bem. Mas com teu esposo, porque o homem era velho, disse, pronto, o homem morreu, né? Quem sabe não pensar assim? O homem já bem bastante idade, eu acho que o homem morreu. Para aquela mulher vir aqui falar com o profeta, sem ser tempo de alguém vir falar com o profeta. Não é lua nova, não é festa, mas aquela mulher vem naquela carreira toda. Meio-dia, o sol quente, o suor descendo. Era tempo quente e é desértico. O tempo é de desertos quase sempre lá em Israel. Se bem que ela vinha de Sunem, ia atravessar toda essa trajetória para chegar onde está o profeta. Agora imagine o cansaço que essa mulher não ia e o aceleramento que essa mulher não ia, sabendo que o filho tinha ficado, era morto. O filho não tinha ficado doente. O filho não tinha ficado lá com a mãozinha amassada porque bateu em algum lugar, levou uma pancada, não. O filho estava morto. E quando Geazi pergunta, olha, como é que você está? Ela disse, está tudo bem. Está tudo bem. E com o seu esposo, como é que está? O seu esposo está bem? Ela disse, está bem. Agora só faltava o filho, né? Porque só eram 3. E o seu filho? Como é que está com o seu filho? Está bem. Gente, se a gente crê desse tanto, a gente sai daqui de posse do nosso milagre hoje. Porque eu disse aqui no início, comecei falando, o nosso Deus, Ele é do tamanho que nós necessitamos que Ele seja para cada momento da nossa vida. Qual é a necessidade que você tem hoje? Porque Deus, Ele é um tamanho tão grande que Ele pode suprir a sua necessidade de hoje. E a de amanhã, irmã Gessina, também a de amanhã. Agora, só que o amanhã pertence a Ele. Mas quando ela responde, está tudo bem, ela estava bem, porque ela disse, eu estou tranquila. Alguma coisa há de ser feito. Você que está nesta tarde aqui conosco assistindo ou presencial, tem alguma coisa que pode ser feito no dia de hoje por você? Porque aquela mulher acreditava no milagre imediato. Ela disse, alguma coisa há de ser feito. E chega lá, ela se lança nos pés do profeta. De imediato, ainda o profeta não sabe o que aconteceu. Deus até então não revelou que o filho da mulher estava morto, ou que teria acontecido alguma coisa com ele, não. Ela se lança aos pés do profeta, e imediatamente Geazi vai tirar a mulher dos pés do profeta. Aí ele sente. Aí Deus faz ele sentir que a mulher está angustiada, porque ainda ele não sabe. Mas ele diz, basta, deixa a mulher aí, porque ela está muito angustiada. Pronto, ele sentiu a angústia da mulher. E quando ele dá o aval para que o moço se afaste, aí a mulher diz, agora sim. Porque a minha conversa, o meu assunto, para tratar o meu tratado, é com o profeta, não é com o moço.
Tem hora que tem que ter direção, tem que ter rumo certo. Você tem que entender aonde é realmente que você vai tratar, para quem você vai tratar e o que você vai dizer. Aí o moço sai, quando o moço sai, aí ela diz assim para Eliseu, o profeta: ó homem de Deus, eu te pedi algum filho? Ó. Ela não era da nação de Israel. Ela era de Sunem. Ela era de nações, de outras nações. Sunamita, porque era de Sunem. Sunamita não é nome de ninguém. Sunem era o nome do lugar. E ela era de Sunem. E ela chega lá nos pés do profeta. Ela diz: meu senhor, eu te pedi algum filho algum dia. E aí, Eliseu entra em outra dimensão. Porque, irmão, nós temos dimensões para percorrer. Deixa eu dizer para você que nós temos dimensões em várias situações. E naquele momento, quando a mulher diz assim: eu te pedi algum filho, aí ele diz: eu tenho que entrar em outra dimensão agora para saber o que é que está acontecendo. Porque até o momento Deus não tinha dito que o filho da mulher estava morto. Aí o profeta entra em outra dimensão. E ela diz: é você que tem que ir lá. É você que tem que ir lá. E o profeta vai. O profeta vai, quando chega lá, ele se coloca em posição de dormir, coloca o menino em cima dele, coloca boca com boca, nariz com nariz, tudo certinho em cima dele, respira no menino, manda tirar o menino e olha, não aconteceu nada. Está do mesmo jeito. Minha irmã, tem hora que a gente ora e a gente derrama todas as lágrimas que tem. E a gente vai para o joelho. A gente coloca a boca no pó. A gente fala com alguém. A gente faz o jejum. A gente faz o processo que sabe que é necessário. O que sabe que a Bíblia está indicando para a gente fazer. E tem hora que não acontece. Não acontece. E por que é que alguém perde o equilíbrio, ou perde a fé, ou perde o pouco que tem de estrutura na primeira ou na segundo, ou no segundo investimento que ele faz? O profeta Eliseu fez o que veio para ele fazer. Ele olhou, olha para lá, olha para cá e disse: o menino está morto. Realmente o menino morreu. E aí eu faço a pergunta nesta tarde: quando morre, o que é que nós devemos fazer? Porque enquanto está vivo, há aí um adágio, e há sempre quem diga, e às vezes até mesmo cristãos respondem e falam assim: enquanto estiver vivo, tem esperança. Mas depois que morre, e quando morreu? O menino já morreu e agora você vai fazer o quê? Porque muita gente assim que morre, no nosso cotidiano e no nosso histórico e na nossa cultura e na de todo mundo, quando morre, qual é o procedimento? Enterrar. Irmão, chega para cá. Vamos entrar um pouquinho aqui mais para dentro e eu já estou terminando. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro. Porque quando morre, todo projeto, toda cultura brasileira, espanhol, estrangeira, seja lá de onde for, qualquer cultura vai tratar do sepultamento. Vai tratar do sepultamento.
Na mente dos crentes até passa assim, como eu queria que Jesus ressuscitasse a minha mãe. Eu digo assim porque eu pensei. Quando a minha mãe faleceu, eu acredito que na mente de cada um que o parente faleceu, porque todo mundo tem alguém que faleceu um dia. Ou filho, ou marido, ou pai, ou mãe, ou irmão. E eu olhava para minha mãe e eu dizia, Jesus, porque Jesus ressuscita a minha mãe. Jesus, a minha mãe não aceitou Jesus, eu não aceito não que ela vá se embora assim não. Jesus ressuscita a minha mãe, nem que seja para ela dizer sim, aí depois o Senhor leva. Mas agora ressuscita, Jesus, ressuscita. Mas Jesus não ressuscitou não. Jesus não ressuscitou não. Ela tinha aceitado Jesus no hospital e ninguém sabia. Você pensa que a sua oração morreu? Você pensa que ela está onde? Que ela está debaixo da terra? Que ela apodreceu, Sandra? Será que nós que recebemos o sopro de vida de Deus, será que nós vamos conversar agora depois que o Senhor Jesus, Ele entrega a sua vida lá no Calvário, derrama o sangue dEle aqui nessa terra, e agora Ele não vai ouvir a tua oração? E agora Ele vai deixar a tua oração apodrecer na face da terra ou debaixo da terra? Vai não. Toda oração que eu orava, nova convertida, eu dizia assim, Jesus, salva minha mãe. Era duas coisas que eu nunca esquecia, Nil. A Nil é do começo, é do meu começo, né, Nil? Aí era a oração que eu nunca esquecia. Duas coisas que eu não esquecia de pedir em todas as orações. Lavando prato, estendendo roupa, trabalhando na feira, vendendo laranja, sei lá o que fazia mais, na igreja. Mas toda oração que eu fazia, eu dizia, Jesus, salva minha mãe. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Era essas duas coisas que eu não esquecia. Eu pedia outras coisas também. Mas às vezes eu esquecia de algumas para lá, outras para cá e tudo mais. Jesus salva minha mãe. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Essa eu nunca esqueci. Era toda vez. Assim que eu dobrava o joelho. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus salva minha mãe. Até tinha hora que eu dizia, até eu já estou ficando cansada. Tinha hora que eu dizia, eu já estou ficando cansada. Será que Jesus não está cansado? Não? Porque é assim, né? A gente conversa com alguém lá fora que às vezes diz assim, eu penso que Deus já está cansado de eu tanto pedir isso e isso. Quem foi que ainda não ouviu esse negócio aqui de alguém? Eu já ouvi várias vezes, né? Alguém diz, eu acho que Deus já está cansado. Deus nunca vai se cansar de você conversar com Ele. Deus nunca vai se cansar de você entregar a tua causa para Ele. Deus nunca vai se cansar de querer que você se dobre diante dEle para querer fazer aquilo que você está necessitando que Ele faça. E eu orava. E quando, naquele tempo, eu vivia mais no hospital do que em casa. Tem gente aqui que sabe. Mas eu tinha um amigo naquele tempo chamado Presbítero Rocha, que é daqui da nossa igreja. Glória a Deus. E quando eu saía para ir para o hospital, eu ia conversar com ele. E eu fazia, Nil, ele me prometer. Eu sei que ele não está me ouvindo, não. Mas eu fazia ele me prometer que na minha ausência ele levasse alguém e fosse visitar a minha mãe. E ele dizia, não se preocupe, irmã Jacina. Não se preocupe, com aquela voz dele, né? Não se preocupe, irmã Jacina. Olha, eu vou visitar a sua mãe. E eu dizia, olha, presbítero Rocha, eu não sei quando eu volto. Mas me prometa que toda semana o senhor vai visitar minha mãe. Ele dizia, eu prometo que eu vou visitar a sua mãe. Se eu não encontrar pessoas, eu vou, mas eu vou visitar a sua mãe. E a minha mãe faleceu.
E chegou o dia lá na pedra, eu olhando minha mãe lá na pedra do Hospital do Açúcar, ainda era hospital do Açúcar. E eu olhando assim para a cara da minha mãe, e eu falava assim: Jesus, ressuscita a minha mãe. Jesus, eu te pedi tanto. Eu pedi tanto que o Senhor salvasse a minha mãe, e o Senhor não salvou minha mãe. Eu não tinha ouvido, não tinha visto ninguém dizer, nem ouvido ninguém dizer que ela tinha confessado. E eu dizia: eu pedi tanto, Senhor, e o Senhor não salvou minha mãe. E agora, Jesus, e como é que eu faço? Eu vou para o céu e minha mãe vai para o inferno. Eu vou para o céu, sempre não encontro minha mãe lá. E era um monte de coisa que corria na minha mente. Eu vou para o céu, Jesus, mas eu não vou encontrar minha mãe lá, porque minha mãe foi para o inferno. E agora? Minha mãe não aceitou Jesus. Mas, Senhor, eu te pedi tanto, e a tua palavra diz: pedi, dá-se-vos-á, foi o que mais eu pedi. Eu não esqueci de pedir em todas as orações, Jesus, e o Senhor não salvou minha mãe. E a minha mãe estava salva, e eu não sabia. O Senhor, Ele fez de uma forma para que quando Ele fizesse, eu viesse contar como foi que Ele fez. E que aquela oração não tinha apodrecido debaixo da terra. E que aquela semente que eu plantei, que eu evangelizava, que eu pregava para minha mãe, e que ela não se perdeu, ela estava no rumo certo, ela estava no endereço certo, ela estava na terra certa. Pode acreditar, o que você fez pela sua família, o que você pregou, o que você disse, não se acabou. Porque o Deus que nós servimos, Ele não é Deus de memória fraca. Ele sabe o que foi que você pediu. Ele sabe de tudo, da existência. Ele sabe dos dias contados, e horas e minutos que você dobrou o seu joelho, da lágrima que você chorou, da palavra que você falou. Eu não sei como foi que você falou. Pode até ser que se você falasse de alguma forma que eu não entendesse, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sabe identificar todas as palavras, e ainda que a gente erre na palavra, o Espírito Santo entrega tudo certo para o Senhor. Ele interpreta tudo direitinho. A gente às vezes sai uma palavra, a gente queria que saísse outra coisa, mas não foi bem assim. Eu queria que o Senhor, mas Ele já sabe. A gente disse errado, disse, eu nem queria orar assim, eu queria pedir, era de outro jeito. O Espírito Santo já identificou, não se preocupe. Ele já identificou qual era o jeito que você queria. E antes que você falasse, Ele já sabia. E antes que você se determinasse a orar, Ele já tinha levado. Porque quando muitas das vezes a gente diz assim: Senhor, ó Senhor, o negócio está muito sério. Olha, eu não estou aguentando mais essa vida não. Senhor, me tira daqui, eu quero morrer. O Espírito Santo olha assim e diz: Pai, Senhor, ela não quer morrer não. Não, ela não quer morrer não. Eu visitei lá no íntimo do coração e entendi que o que ela quer, o que Ele quer é que seja cumprido na vida dele as promessas que foram prometidas. É isso, Senhor. Eu visitei o Espírito Santo, sabe conversar, sabe convencer o indivíduo e sabe conversar com Deus. Ele vai dizer: eu visitei. Ele não quer morrer, ela não quer morrer. O que ela quer é receber a vitória dela. O que ele quer é receber a vitória dele. Ele não quer morrer. Por isso que muitas das vezes a gente escuta a gente falando assim: eu queria que Jesus me tirasse logo daqui. E fala assim de uma forma, né? Fala assim aquilo. Eu queria mesmo era que Jesus me tirasse logo daqui. Aí o Espírito Santo olha assim e diz: não quer não sair daqui não. O Espírito Santo vai lá, aí olha e diz: tu não quer não sair daqui agora não. Tu quer receber a vitória. Eu visitei e eu sei o que é que tu quer. Aí mas vai ter um tempo. Tu demorou tanto, tu esperou tanto. Já chegou até aqui. Tu só vai esperar agora um pouquinho. Está na tua frente. Está bem pertinho de você.
só não chegou agora, porque vai chegar daqui a pouco, para que você glorifique muito mais o meu nome. Mas daqui a pouco vai chegar. Glória a Jesus. E a Aldoadril já está pronta, irmã Sandra, para louvar ao Senhor. Glória a Jesus.